Boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é Cláudia Fernandes, sou da área de marketing da SICA. E antes de a gente começar esse webinar Especialistas ao Vivo, eu peço, por favor, para vocês que já estão conectados, dizerem, usando a caixa de bate-papo, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Por favor, confirmem, é bem importante a gente fazer essa checagem. Vocês podem usar a caixa de bate-papo ao lado para fazer as suas confirmações. Tá aqui, já estou vendo. Muito bom. Obrigada, Rodrigo. Os Pedrosos estão aí, Jacimir. Legal, pessoal. Muito obrigada por confirmar. Então, hoje a gente tem aqui um convidado super especial, o engenheiro Alexandre Tomazelli, e a gente vai começar, então, o nosso webinar. E fazendo a introdução, só para vocês saberem, né, que a gente tem feito essa agenda de webinários desde abril. Então, apresentando aqui essa série para vocês, só para a gente começar. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Dando continuidade à agenda de palestras online, já realizadas nos meses de abril, maio, junho e julho, a SICA renovou a programação para o mês de agosto. Realizadas por especialistas da área, os webinários foram criados para ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática, com novos temas para trazer ainda mais profundidade e informações técnicas sobre o mercado da construção civil. E para falar sobre o tema manifestações patológicas em edificações, contaremos com a participação do engenheiro Alexandre Tomazelli. E vamos apresentar aqui o nosso especialista, estou com o currículo dele aqui, já está valendo. O Alexandre Tomazelli é engenheiro civil, formado pela Unip, Objetivo, de 88 a 93, no campus Bacelar, São Paulo. Mestre em Habitação, Planejamento e Tecnologia pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, na área de concentração em Tecnologia das Edificações. Conclusão, em abril de 2017, com o tema Diretrizes para Inspeção, Análise e Aceitação de Estruturas em Concreto Armado de Edifícios com Obras Paralisadas. Especialista, lato sensu, em edificações, longevidade e excelência, anomalias, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em junho de 2006. E patologia e terapia do concreto pela FDTE Poli USP, em 95. Ex-professor da Escola de Graduação em Engenharia Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do campus Higienópolis, do período de janeiro de 2011 a setembro de 2015, nas disciplinas de Laboratório de Materiais de Construção 2, quarto semestre, Construção de Edifícios 1, quinto semestre, Construção de Edifícios 2, sexto semestre, Patologia e Terapia das Construções, oitavo semestre, professor em curso de pós-graduação, nas disciplinas de patologias em estruturas de concreto armado, edifícios, alvenarias de vedação e revestimentos em argamassa, placas cerâmicas nos seguintes do curso de pós-graduação de engenharia, de perícias e avaliações, IBAP São Paulo, Mackenzie, campus Higienópolis, e da disciplina de tecnologia de execução de estruturas de concreto do curso de pós-graduação de edificações, longevidade, excelência e anomalias construtivas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor do curso de pós-graduação nas disciplinas de patologias em alvenarias de vedação e revestimentos em argamassas placas cerâmicas, nos centros de ensino do Instituto IDD, no curso de pós-graduação, de especialização em patologia das obras civis de São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Professor também no curso de pós-graduação, nas disciplinas de patologias em alvenarias de vedação e revestimentos em argamassas, placas cerâmicas, no Unicinos, Universidade do Vale dos Sinos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, do curso de pós-graduação e especialização em patologia das construções e ministrante de cursos livres para engenheiros e arquitetos, peritos, no curso de patologia e terapia da estrutura de concreto de edifícios, patologia e terapia em vedações e revestimentos externos no IBAP São Paulo, Santa Catarina e Santos. Sócio-diretor técnico desde julho de 2008 da Totem,
Tomazelli Tecnologia e Engenharia Limitada, ex-associado da Pacelli, Hageb e Associados, juntamente com o professor Hageb, Chauik, Banducci e engenheiro Eugênio Pacelli, de setembro de 2005 a julho de 2017, e ex-associado da Azevedo Noronha Engenheiros, associado juntamente com as professoras Maria Aparecida de Azevedo Noronha e professor Hageb Chauik Banducci. Autor do livro Estruturas Paralisadas de Concreto Armado, de Edifícios, Inspeção, Análise e Aceitação pela editora LEUD. Que currículo, hein, professor? Boa noite, Diana Alexandre Tomazelli. Seja bem-vindo ao nosso webinar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço bastante a SICA por esse convite. Né? Desculpa eu até falar muita coisa, assim, de ter dado uma resumida, né, para vocês, aí, colocado só o que era importante mesmo, que eu sou engenheiro civil. Isso é o que é mais importante, professor, para quem precisar aprender, né? E assim, quando vocês pediram para eu falar sobre patologia, fiquei muito em dúvida do que falar, né? Porque é tanta coisa, né? Aí o que eu achei melhor agrupar algumas coisas para vocês, tanto em concreto quanto em fachadas, tá? Vai dar exatamente em torno de 30 minutos, 35 minutos. Aí vocês vão ficar muito à vontade para perguntar o que vocês quiserem saber. Tá bom? Tá escutando bem aí, Cláudia? Sim, estou escutando muito bem. Então tá bom. Para a gente é uma honra. É só importante então, você, por favor, tentar carregar já a sua apresentação para ver se vou vai carregar dar aqui, isso que eu ia falar. Tá, enquanto isso, vou pedir para o pessoal que vocês usem, por favor, a caixa de bate-papo ao lado. Eu vou ficar aqui o tempo todo monitorando as perguntas. Eu vou fechar minha câmera e meu microfone para vocês darem foco total no professor, mas eu vou estar aqui monitorando todas as perguntas e ao final eu volto para fazer as perguntas para o professor e para a gente ter esse bate-papo. Então, excelente evento para vocês. Eu estou vendo sua apresentação, professor. Está dando tudo certo obrigado. Aqui. Então tá bom. Obrigada, bom evento. Muito obrigado. Então vamos lá, manifestações, assim, eu não sou palestrante, eu sou professor, então o meu PowerPoint vai ter mais cara de aula do que cara de palestra, tá bom? Mas eu vou ser bem didático para vocês, né? As edificações, elas ficam doentes, né, devido a uma série de fenômenos patológicos e, por consequência, essas pessoas que utilizam essas edificações ou que moram nelas também adoecem, seja da saúde física ou seja, em alguns casos, da saúde mental. Também porque ficam nervosas, ficam ansiosas, ficam depressivas, ficam chateadas, ficam aborrecidas e tudo mais. E vários dissabores acontecem para elas, né? Como é que com quem que eu agradeço muito a doutora Mariana Lourenço. Se não fosse ela ter me dado uma oportunidade na vida, acho que eu não estaria aqui com vocês, né? E eu não sei que alguém já tenha ouvido falar, mas o que eu sei sobre quem começou a falar sobre patologia das construções foi ela. Tá? Por que eu sei? Eu tenho irmãos aqui em casa, que eu não deixo nem no escritório, que é para não sumir, o original dela, quando ela fez um curso na Poli, em 1980, está datilografado, que tinha uma máquina elétrica lá, Olivetti, eu lembro dessa máquina quando eu fiz estágio, e datilografado. Então ela fala o seguinte, no resumo dela, estudos sobre patologia e terapias das estruturas, né? Que procura agrupar as causas das origens mecânicas geradoras das falhas correntes no concreto, capazes de criar incidentes ou acidentes. Então, ela comenta sobre, ela foi os primórdios da patologia do concreto, que eu saiba, pelo menos, tá? Que alguém publicou alguma coisa. Eu tenho esse original e eu tiro cópia lá no escritório, e às vezes eu dou cópia para as pessoas que eu tenho muito agrado, né? Que eu acho que merecem ter. Vamos lá, né? Aí, inclusive, o diagnóstico, tem o índice, né? Bastante assunto, ela comenta sobre patologia. E uma coisa que eu observo, que eu aprendi com ela, alguns textos que estão nesse livro, nessa apostila, vamos dizer assim, que ela fala que as estruturas dos seus material constituintes, concreto armado ou concreto protegido, assim como as criaturas humanas, como nós, seres humanos, podem padecer de males congênitos, que é da gestação, que é da concepção, né, da gestação, e adquiridos, que é quando a criança está nascendo, ou ao longo da sua vida também, né? Outra coisa que ela comenta que é bem interessante,
que é o tratamento das estruturas exige do técnico dele encarregado atributos e conhecimentos semelhantes daqueles exigidos do médico. Então, ela comentava que quem trabalhava com patologia era igual a um médico. Ele tinha que estudar exatamente a causa daquela doença. Às vezes a gente enxerga e a estrutura está falando com a gente, não é concreto armado, o que está acontecendo com você? Olha, eu estou fissurando dessa forma, então eu estou dando trincas inclinadas que eu sei que é flexão. Quando não, você tem que fazer uns estudos mais aprofundados. E principal, ela falava que qualquer edificação, assim como ela escreveu aqui nessa apostila, você tem que dedicar carinho, amizade e respeito, né? Porque essa edificação é que te protege do mundo, entendeu? E por aí que eu comecei a aprender como classificar os fenômenos patológicos, né? Então, como ela comenta aí sobre falhas congênitas, decorrentes da concepção do projeto arquitetônico ou estrutural, né? Que ela falava que era o DNA do engenheiro, o DNA do arquiteto, né? Quando não tinham bons estudos, não tinham conhecimentos profundos, seja de normas ou seja até de, por exemplo, livros, né? Estudar a vida prática e tudo mais, né? E as falhas adquiridas, ela falava na gestação da obra, onde não adotava-se métodos construtivos adequados, não se adotavam materiais especificados em projeto ou normatizados, falhas ocorridas acidentais, não previstas, né? Às vezes até a retirada, ela falava assim, que a retirada de uma escola era igual ao parto de uma criança, tinha que saber fazer, senão você poderia causar fissuras e trincas ou até um colapso na estrutura. E aquelas que, devido à condição da exposição, aí ela falava assim, você vai para o sol, você passa protetor solar. A estrutura também tem que ter a sua proteção, dependendo de um meio inserido. Ela falava que era isso aí também, tá? Vamos lá. Aí tem um livrinho que ela publicou também, junto com o Bauer, que eles traduziram, chamado Ao Pé do Muro. Nesse livrinho, ela ensinava o seguinte, que cabiam os engenheiros, com todas essas informações técnicas vigentes, publicações, boas práticas, né, sempre com equipe competente, e a equipe competente, no meu ponto de vista, é desde aquela pessoa que limpa a obra, porque a limpeza de uma obra é extremamente importante, até o engenheiro coordenador geral. Ele tem que entender do assunto. Então, como que torna competente? Treinamento constante, né? É o que vai torná-la competente. Então, você tem uma construção confortável, sólida e durável também. Mas é só por ali que a dona falava? Não, gente. Além de uma série de livros, as próprias normas brasileiras, elas mostram para vocês os fenômenos patológicos, né? A 6118, né, que eu sempre mostro na sala de aula, ela tem um item lá muito claro, que são as diretrizes para a durabilidade em estruturas de concreto. Então, ela fala o seguinte, ela comenta sobre as falhas da massa de concreto, né, os fenômenos patológicos nas armaduras, da estrutura propriamente dita, que não tem nada a ver com concreto, não tem nada a ver com armadura, são de ações externas, ações físicas e mecânicas, e principalmente aonde a estrutura está inserida, os ataques químicos, né? Então, com relação, rapidinho, né, sobre os mecanismos de deterioração relativos à massa de concreto, você tem a lixiviação, a expansão por ações de águas carbonáticas ou sulfatos, você tem as expansões por álcools agregados, você tem também ações deletérias e agregados ferruginosos, né? Então, lixiviação seria isso, que com as infiltrações de águas sobre uma fissura, carregando os óxidos de cálcio, que com o gás carbônico daquele ambiente, torna-se carbonato de cálcio. Aí você sabe, nas garagens aí, onde o condomínio não fez nenhum tipo de manutenção, você vai ver as chamadas estalactites. Em alguns casos, você tem até estalagmites, de tanta lixiviação que começa no chão, começa a brotar a estalagmite, né? Eu já vi situações de caixão perdido que um grudava no outro. Assim, quando eu fiz há muito tempo atrás, o laudo da Marquesa do Parque de Ibirapuera, junto com o rapaz que vocês conhecem, que é o Renato Saad, né? Alguns casos, até essas manchas caem nos carros e queimam a pintura, que quando você tem uma situação como essa, que está avermelhado, o que significa? Que a infiltração é tanta que já está levando a ferrugem, não chega nem a estourar o ferro. Aí que é uma situação crítica, né? Ela também fala de ações
de águas e solos que contêm os sulfatos, né? A ação do sulfato em águas contaminadas até os próprios solos é de fora para dentro. Então, reage junto com os componentes do cimento, formando a etringita. Né? E você não sabe, você não enxerga isso, que está lá dentro do solo. Por isso que é importante o engenheiro de campo, primeira providência é olhar no projeto se está especificado um consumo mínimo de cimento, com a forma 12655, né? E ele tem que também, no campo, solicitar ensaios de teores de sulfatos, tanto nas águas, quanto no solo, né? Ainda mais se for em São Paulo, por exemplo, porque a cada 500 metros tem um córrego, e os córregos aqui viraram esgoto, né? Então, você imagine que deve ter de lençol freático contaminado que estão atingindo essas fundações. E também outra coisa, tem que pedir para a usina um concreto adequado para aquela fundação, né? Que resistência a sulfato, consumo mínimo de cimento, relagoamento mínima, que a 12655 vai te indicar também, né? Então, as fissuras, elas ocorrem de fora para dentro, tá? Tanto em blocos de fundação, quanto em estações de tratamento de esgoto, por exemplo, como essa aqui lá no interior, em Mineira, uma vez chamaram a gente, que estava explodindo, assim, né? Que você consegue, ele desagrega, a etringita faz a pedra se soltar em concreto, ok? Tem obras que são muito precavidas. Uma vez eu peguei um prédio junto com a doutora Noronha, foi o primeiro prédio que eu fiz não, segundo, desculpa. O primeiro foi na Vila Mariana, no Humberto Primo, para Renato Mauro. Esse, o segundo, uma construtora, era lá na Pompeia, estava tendo ensaios de solos, tinha contaminação, a CETESB estava fazendo controle, né, e a descontaminação, e a doutora Maria pediu para escavar um subsolo. Nós escavamos e a construtora, né, teve cuidado de fazer uma pintura com um epóxi coat, né, das estacas e dos blocos, né, e do coroamento dessas estacas para proteger com relação aos sulfatos, tá? E também, né, reações álcalis agregados, né, é uma doença que se sabe há uns 25, 30 anos, tanto que a norma é muito recente, né? Então, tem prédios em São Paulo, provavelmente, que eu já peguei 4 situações como essa, que tinha reação álcalis agregado, em São Paulo mesmo, né? Até a Luísa, na época, trabalhava com cremática, ela achou estranho, aí a moça da BCP, que eu pedi para fazer ensaio, né, de petrografia, ela ficou também preocupada. Eu falei, todos os prédios eram nessa época dos anos 70. Provavelmente alguma usina naquela época utilizou concreto com agregado reativo. E acontece isso, a reação, as trincas também formam etringita e se dá de dentro para fora, entendeu? De dentro para fora. Tanto que se você extrai o corpo de prova para mandar fazer ensaio fotográfico, para ver se tem da existência dessa etringita, esse ensaio é caro, custa uns R$8.000, mais ou menos. Mas eu mando na BCP, que é impecável esse ensaio, o relatório que eles fazem. Demora uns 4 meses para sair, mas é impecável. Você vê que a trinca vem lá do fundo, né? E isso está na norma também. Ela te auxilia nesse sentido, a 6118, né? E também materiais ferruginosos, que é na areia, nas composições, nos insumos que você utiliza para a produção do concreto. Isso também prejudica se você não faz ensaio inteiro na sua areia, né? Você tem que ter um ensaio da BCP, onde você coloca a areia lá na proveta, chacoalha e tal, e vai decantar, você consegue enxergar se tem esse material ferruginoso, pirita, magnetita, o que for. E a sua fachada vai dar em polas mais para frente, quando você produz a argamassa, né? Como se a sua fachada estivesse inteira cheia de rubéola. E aí dá o tom. Aí imagina, sabe, você acabou de entregar 2 meses depois, já está tudo assim, cheio de pontinhos ferruginosos. Você pensa que a ponta de ferro, na verdade, é material contaminante, né, na sua argamassa, tá? Ela também comenta, olha que legal, a 6118, não sei se alguém já leu. Ela também avisa o engenheiro, né, o projetista, que existe a questão dos mecanismos de deterioração da armadura, seja por carbonatação, né, seja por íons cloretos. Não, carbonatação como esse prédio aqui, ó, lá na Paulista, que até estão recuperando já, né? Estão recuperando os que fez o laudo, fizemos o laudo há muito tempo, e você vê a frente de carbonatação acho que em 30 anos, essa torre aqui, né? Ela mantém, ó, quase chegando na armadura. Então, tinham os locais onde o recobrimento de concreto era insuficiente, tinha corrosão de armadura, tá ok?
Achei até legal essa torre, eles queriam colocar, o dono da obra, né? Queria colocar textura. Eu fiz uma apresentação sobre a história do concreto aparente no Brasil, para falar para ele que o prédio dele tinha história e que não podia ser apagada, que é o concreto aparente, que é uma arquitetura brutalista. E ia ser um pecado se ele colocasse uma textura em cima disso daí. Ainda bem que acho que ele ouviu a voz da consciência e falou, eu vou manter o concreto aparente porque faz parte da história da Avenida Paulista também, né? Não botar uma textura meia boca em cima disso daí, né? Desse mesmo prédio aqui do lado, ó, né, que a gente está fazendo, vai começar a iniciar o relatório, tem um engenheiro meu que vai subir lá, vai penar no balancinho, olha o estado que se encontra a estrutura, né? Toda deteriorada. Por quê? Corrosão de armaduras por diferença de aeração. O concreto provavelmente mal lançado, mal adensado. A equipe aqui chamaram a gente porque eles fizeram logo a obra sem ter laudo antes, né? Tem um andar lá, ó, que eles arrancaram todo o concreto, tiraram com a mão. Quer dizer, não tem ligação nenhuma. Então, eu acho que a transferência de carga nesse pilar deve estar sendo feita via Wi-Fi, né? Quem pediu para falar isso foi o Caio que trabalha comigo. Fala aqui via Wi-Fi. Deve ser Wi-Fi, porque olha a cratera que tem aqui. E não é só esse pilar, não, viu? Os outros também têm bastante coisa assim do gênero, tá? E no mar, né? De frente para o mar, como esse shopping aqui, por exemplo, tantos anos, um prédio que não foi construído, foi construído nos anos 60, não se sabia essa questão de durabilidade, né? NB1, só falava assim, cobrimento, extremamente contaminado por cloreto, só, que são esses pontinhos pretinhos aqui. Tá? Então, hoje a gente sabe como projetar esse tipo de estrutura para evitar isso aqui. Aqui a gente colocou pastilha de zinco em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Porque é o único jeito de... Porque não tem cura, né? Você tem tratamento, né? Ou você pode tentar realcanizar o concreto, mas mesmo assim eu coloquei pastilhas de zinco. E a norma, para ensinar as pessoas também, ela comenta o seguinte, ó, né? Que existem aqueles mecanismos de deterioração da estrutura propriamente dita que não tem nada a ver com a massa de concreto e nada a ver com as armaduras, que são as ações mecânicas, movimentações térmicas, impactos, ações cíclicas, retração, fluência, relaxação do concreto. As fissuras de flexão, né, por excesso de carga ou desforma precoce, mau dimensionamento, fissuras por cortante, torção, né? Aqui, ó, um prédio na Praia Grande que eu fui uma vez. Quando eu cheguei, eu levei um susto quando me mostraram isso. Aqui deve ser o balanço, deformação, né? Erro de cálculo, né? Soltou tudo, né? Punção, fissura de retração. Aí a construtora vai lá e passa um monte de piche, né? Para mim foi ótimo fazer mapeamento. Chegamos mais ainda, eu e o Bruno, que trabalha comigo, né? Aqui uma obra em execução com retração, aí aproveitei tirar a foto do engenheiro, que foi meu aluno, como é que ele deixou fazer uma coisa dessa, né? Além do mais, a norma, ela deixa claro, ela ensina o engenheiro que ele tem que tomar cuidado com os ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes que tem enxofre, né? Indústrias químicas, tá? São as chamadas zonas 4. Tem um prédio aí que a gente fez um laudo para a usina de álcool e açúcar, lá na região do Sertãozinho. Olha, olha esses vapores aqui é onde é destilado. Os vapores altamente contaminantes, né? O álcool e o açúcar resultam, quando precipitam sobre a estrutura de concreto, em ácido lático e ácido acético, né? E a molécula, aí ocorre um efeito de lixiviação mesmo, dissolve toda a pasta de cimento, estando o agregado exposto. E a armadura, então, nem se fala, né? Então, você vê as situações, ó, pilares inteiros totalmente consumidos por cloreto, né? Por ácido. Né? Também recomendei pastilha de zinco. Eu não sei se colocaram, porque não contrataram. Eu fui só uma visita lá para treinar a turma, né? Do pessoal da obra, todo mundo de amarelinho, parecia os Minions. E tem colocado a foto do pessoal tudo amarelinho, assim, parecia os Minions, né? Os pedreiros. Né? E olha aqui, ó, como aqui fica totalmente a pedra se solta, a armadura totalmente exposta, né? Terrível. Ali também, ó, outra situação, né? Então, aqui quando eu vi esse prédio do seu Jairo, que é o dono da usina, eu falei, seu Jairo, vamos ter que tomar com carinho isso aí.
Vamos fazer com calma, né? Vamos primeiro providência a gente explorar. A senhora que eu aprendi, falei para convencer ele. A gente tem vamos tocar com carinho, com amizade e respeito, porque isso aqui é o patrimônio da sua família. E o senhor tem uma importância na cidade. O senhor emprega 4.000 pessoas. Então vamos. E isso é o coração da sua fábrica. Né? E ele atendeu direitinho tudo o que tinha que fazer. Né? É o que a doutora Maria ensinou. E fachadas? Vamos lá. Fachadas, então, nem se fala. Né? Desplacamentos. Né? O que eu fico mais doido às vezes que as construtoras falam que eu sou bravo? Poxa vida, né? A pessoa vai comprar um imóvel, né? Ela tem um sonho, assim como eu tive um sonho para comprar meu primeiro imóvel. Foi tão difícil, sabe? Eu comprei com carta de crédito. Né? E aí ela vende toda aquela esperança, a pessoa fica feliz, querendo comprar, vai casar, casadinha de novo, ou então até um solteiro mesmo, uma mulher solteira quer ter sua independência, né? Da família e tal. Aí, só que o sonho vira pesadelo para essas pessoas, né? Em alguns casos. Pesadelo por quê? É o que está na norma. Até que ela conseguiu comprar um imóvel que tem todos os fenômenos patológicos que está falando na norma, né? Então, essa aqui, a 13749, ela tem uma tabelinha lá que ela mostra para vocês os fenômenos patológicos, né? Aonde eu digo o seguinte para quem tem um curso, né? Que as fissuras mapeadas vesículas por virulência, empolas, expansão e descolamento do revestimento é quando a argamassa é ocupada, né? Algum problema da argamassa, tá? E quando é geométrica, é quando ela é vítima da história. Porque a fissura geométrica ela tem a forma definida, ela é vertical, ela é horizontal, ela faz um arco, ela é inclinadinha, tá? Então, é por movimentação de baixo, ela é vítima, né? O que as mapeabas são? Essas que você olha na fachada dos prédios, está parecendo uma caceta tartaruga, uma teia de aranha, tem esse formato aí, né? Que é por excesso de finos, muito cimento, falhas de cura, excesso de desempenho, tá? Então, tudo isso tem que tomar cuidado quando você vai produzir uma argamassa no canteiro e aplicar. Tá? E mesmo depois de aplicada, a cura é o principal. Você tem que curar mesmo nas primeiras 6 horas com uma pulverização de umidade lá de uma VAP para ficar úmido aquele ambiente, principalmente se a fachada for sol, vento e baixa umidade relativa do ar. Tá? Para não acontecer isso, essa obra aqui ainda estava em execução, a construtora que a cliente nossa chamou para ir lá e já está tudo trincado. Imagina se aplicar uma textura por cima, ó, bem característico, né? Eu nunca tinha visto na minha vida, eu vi pela primeira vez nessa obra que a gente fez de um laudo lá na Vila Mariana, né? As trincas de retração, a movimentação é tanta, gente. Mas ela é tanta, ela encolhe e estica. O calor que o sol passivo, ela encolhe e estica. Que chegou a trincar a cerâmica. A cerâmica chegou a trincar. A cerâmica. E para recuperar isso aqui, a cerâmica por cerâmica sendo retirada e recolocada. Então, olha o trabalho. Você vê, e isso aqui, ó, causava o que dentro do apartamento? A janela da fachada, essa janela aqui e essa janela aqui. Causava isso, umidade. Ó, as bolhas lá. Ó, os fungos. Imagina se tivesse gente morando nesse apartamento de cobertura. Né? Aí tanto que o apartamento valia 3 milhões, 3 milhões e meio. Aí eu falei para o engenheiro do incorporador, né? 3 milhões e meio sem fungo e 3 milhões com fungo. É essa a diferença de preço que vocês estão fazendo, né? Falta de cura também dá pulverulência. Excesso de finos também dá pulverulência. E ou se usa uma argamassa com cal virada no canteiro, que não foi devidamente carbonatada, tem que esperar 28 dias religiosamente de cura, sem aplicar nada, vai ficar fraco. Aí você põe uma cerâmica por cima, né, desplaca rompendo na superfície do emboço, porque ela não tem resistência superficial. Ainda bem que a norma atual ela fala um mínimo de resistência superficial, que é 0,5 megapascal. Né? Se é uma pintura, a tintura ela sai que nem uma pele. Você arranca ela, aí aqui embaixo você vê um monte de areinha. Né? É assim, isso é opinião minha com relação à argamassa, tá bom? Assim, cada um pensa diferente. Eu sou muito fã de argamassa industrializada. Esse negócio de argamassa em obra, sem controlar cimento, a areia, o teor de aditivo, a mistura, o peão, e um monte de fatores para você controlar, é muito difícil. O traço, né? A industrializada, e você não sabe quem é o culpado, se der problema. A industrializada, se der algum problema, tem pai e tem mãe.
O pai é quem aplicou, que é o empreiteiro. A mãe é quem forneceu, que é o fabricante. Né? Ainda mais se você compra, né, de fabricantes consagrados. Né? Eu gosto muito do pessoal lá da Votorantim. Acho que a argamassa deles é a melhor que existe, no meu ponto de vista. É difícil dar problema. E eles assumem o BO. Assumem até onde não deveria. Desculpa, eu fiz muito laudo para eles, que os caras tinham culpa. E eu fiquei bravo, porque estão assumindo até onde não deveria, por incompetência da equipe de campo. Né? Infelizmente. Tá? E fissuras geométricas? São aquelas que a argamassa é vítima. Tem a forma definida, por movimentação de base. Quando você tem um projeto de fachada, você não vai saber onde tem, não vai estar escrito onde que reforça. Né? Então, você tem fissuras de empunhamento. Por exemplo, não vou mostrar todas aqui, né? Eu não sei se fica mais feio, né? Essas fissuras de empunhamento, ou quando eu entrei nesse apartamento, no dormitório tinha isso aqui desenhado na parede, né? Que mau gosto, né? Mas, vamos lá. Né? Essas trincas na região de amarração de alvenaria, né? Também, entendeu? Né? Dentro do apartamento já não tinha desenho, mas tinha umidade, né? Trincas de bigode, que a doutora Maria que ensinou para mim, trinquinhas de bigode, que dá um cantinho, né? Quando você faz vergas e contravergas devidamente dimensionadas, ou usa aqueles coxins de canto, que existem empresas aí que fazem, ao invés de contravergas contínuas, põe coxim. Ele gira. Está no livro do Écio Tomás explicando isso. Ó. Esse prédio tem tanta trinca assim porque usou coxim. Até eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico direitinho que não é para usar, mas de forma alguma. Tá? E outra coisa, concluindo o que eu estou querendo falar para vocês, que eu acho que é o mais perigoso, quando você tem desplacamento da massa e desfavamento da cerâmica. Principalmente quando você tem gesso na fachada. O pessoal aplica gesso, né? E desplaca, ocorrem desplacamentos. E quando também você, por exemplo, não prepara o concreto adequadamente, não abre a sua porosidade para que fique aberta e não lava bem lavado, não lixa para tirar o resto do desmoldante, não lava para tirar o pó, começa a se soltar em regiões de vigas e em regiões de pilares, em concreto, e pode matar alguém. Então, o sonho daquela casa própria vira uma tragédia para o condomínio. Nossa, já fui em casos que tinha pedaços de fachada que caiu no carro, chovia pastilha em cima do carro, o morador tinha que pôr capacete para sair da torre, para chegar na garagem, para chegar no portão. Então, assim, várias situações dessas. Então, o gesso, ó, como eu estou mostrando, ele é uma reação do gesso com cimento e água, né? Da sulfoluminato de cálcio, que é efimicida também, que faz expandir. Isso depois de 2, 3 anos. Enquanto tiver gesso, enquanto tiver umidade na face da terra, e a pintura não for impermeável, ela vai se dissolvendo com o tempo. Vai penetrar a água e vai dar essa reação. Não tem cura. Tem que arrancar, o certo é remover todas as requadrações, todos os canos de fachada, todos os furos de viga, porque nesses lugares que esse pessoal pulveriza gesso, que é para puxar a argamassa e fazer o acabamento. Tá? Aqui, ó, fundo de viga. Isso, a pessoa isso aqui cai na cabeça de alguém, aí, ó, canto de fachada. Então, você tem que mandar para o laboratório, no caso, pode mandar para a BCP, por exemplo, eu mandava antes para a Concremate, né? Manda para a BCP e faz um ensaio de determinação do teor de anidrido sulfúrico sobre a massa de cimento. O que tiver acima de 4,5%, que é o cimento empregado, é o gesso empregado na produção de cimento, acima disso, né, é porque alguém colocou gesso. Tá? Outro tem desplacamento de cerâmica também, ó. O pessoal não toma cuidado, que está em norma, explicando beabá, tá? Na norma de cerâmica. É o tempo em aberto, ó. Tem que respeitar o tempo aberto na argamassa colante. Não que não aconteça que nem nesse prédio. Ó. Aí você olha também a cerâmica, o que você vê de errado? Ó? Engobe pulverulento. Engobe não pode ter. A norma estabelece até 30% do engobe não pulverulento. O que é isso? É aquele que você passa o dedo e não suja seu dedo. Isso que é o não pulverulento. Passou o dedão e está sujo o seu dedo, então é engobe pulverulento. E é uma briga. Eu acho que o certo é devolver a cerâmica e mandar lavar. Chama alguém de lavar aquela cerâmica da fábrica, porque isso é erro de produção. Não aceitem isso. Outra também que desplaca cerâmica. Vai usar cerâmicas, realmente o pessoal chama da Gaia. A Gaia caiu, né? Não, gente, aqui a Gaia ela exige técnicas
de dupla colagem, entendeu? E o pessoal não usa. Aqui, nesse prédio aqui, ó. Tinha que ter dupla colagem, aí você vai ver a cerâmica, a janela de inspeção, cadê a argamassa? Aí vai falar que caiu, que é ruim, que caiu. Não, caiu só tem problema quando a expansão com umidade, absorção e tratamento. O resto é tudo de problema de base. Tá? Assentamento, um bolso que não tem resistência superficial. Ok? Ou então você tem prédios que às vezes o arquiteto é famoso, como esse aqui que eu não vou falar, e o pessoal não faz junta. Só que Jesus vai fazer. Jesus vai lá, só que ele vai fazer e não vai fazer direito. Vai ficar tudo torto, assim como a trinca. Né? Ou então, por exemplo, a norma fala, né, na atual, placas cerâmicas assentadas com argamasculante de 30 por 30. O cara vai nessa obra aqui, né, que eu fui uma vez em Niterói, colocou porcelanato na fachada, 60 por 60, a vista era linda. Um apartamento por andar. E tudo soltando, ó. É tão pesada a cerâmica que quem não aguenta é o embolso, não aguenta. Mesmo tendo a melhor argamassa. Então teve que tirar quase que 25% da cerâmica, que estava tudo o embolso, não estava aguentando. Fora falhas de assentamento, né, colagem simples, não tinha juntas de dessolidarização e outras coisas também. Outra causa de desplacamento que vai matar alguém, usar chapisco rolado em fachada. Não se usa. Usar um chapisco industrializado bem a boca, que não dá resistência, tá? Vai cair, ó. Você passa a espátula, ele corta que nem manteiga. Olha esse vídeo aqui, ó. Olha esse vídeo numa obra aqui no Campo Belo, que a gente fez um laudo, ó. Olha o que aconteceu. Sem chapisco. Ó, o pessoal, né? A outra aqui, ó. Também, ó. Tentando arrancar na época da recuperação. Ó, o cara lá, puxando, né? Quem está fazendo a obra é a Camargo Galo, né? Uma coisa que só faz reparos. Olha lá, a espessura de massa aí, ó. Além do chapisco, massa grossa. Não tem nenhum tipo de reforço com uma tela fixada na base com umas fitas valsivas, né? Ou o que for para ancorar. Ainda bem que na norma de cerâmica nova ela vai especificar isso, né? Na 7200 também fala sobre isso daí. Tá? Olha o pedação. Podia cair na cabeça de alguém, vai matar alguém. Certo? Então, ó, olha esse prédio de desaprumo. Olha a espessura da massa. 6 camadas, né? Já pensou? Eu não sei como o cara conseguiu chapar tanta massa aí. Enfim. Então, o Haggai falava assim, tem que pensar antes de executar, tem que executar com qualidade, né? Você tem que fazer bem feito, tá? A norma atual de cerâmica, a 1375, ela exige projeto, tá bom? Então, exige. E a manutenção? Vamos, nem se fala, né? Manutenção parte do condomínio. Antes de fazer manutenção, o condomínio tem que ter consciência e tem que fazer um laudo, tem que fazer um laudo de inspeção, né? Existem normas para isso. Ó. Isso tem a norma de reforma de edificações, tem de manutenção de edificações também. Nessa própria norma de manutenção, ela fala da importância da lavagem das fachadas a cada 3 anos e inspeção, ó, fazer um laudo e relatório. E, graças a Deus, lançaram agora a norma de inspeção predial, diretrizes, conceito, tecnologia e procedimento. Então, vai melhorar nesse aspecto. Norma é ligada ao Código do Consumidor, o Código do Consumidor ao Código Civil. Então, tem força de lei, tem que começar a exigir dos condomínios isso daí. Se o cara vai fazer uma obra, a síndica lá no contrato, no laudo, olha esse caso aqui, que é o último que eu vou mostrar para vocês. Há um tempo atrás, esse prédio nos Jardins, a síndica, que já está com Deus, né? Ela mandou alguém fazer, talvez no Zé da Esquina, fazer um reparo nesses pilares, que aí chamaram a gente, a nova síndica, que é mais consciente, né, a dona Laura, que é consciente. A gente foi lá fazer uma inspeção, porque ela viu que estava tudo estourando os pilares. Aí já pedimos um escoramento simples, só para aguentar até virar o ano, porque foi no final do ano passado, né? Fez um escoramento, né? Porque os pilares, a antiga síndica, ela recuperou desta forma. Simplesmente mandou passar zarcão e tacou massa. Zarcão não funciona, né? Já começa por aí, sem estribagem toda corroída. Olha a situação dos pilares que ela mandou recuperar com o Zé da Esquina, né? Esse aqui, então, que o Zé da Esquina foi lá,
e encheu de pedra e entulho dentro do concreto e tampou com massa. Piorou, né? Fizemos um relatório, foi contratada uma empresa, né? Aqui tinha um pilar na frente, por exemplo, que eu enfiei a mão, do buracão que tinha. Foi contratada uma empresa, fizemos um laudo, fez um projeto de escoramento, inclusive, né? E foi feito aí, ó, os reforços de todos os pilares. Agora sim, tem que ter um laudo técnico, para não acontecer esses absurdos que a gente vê por aí, né? Então, os reforços foram feitos em uma série de pilares, porque senão o prédio ia cair mesmo. Agora, a segunda fase é arrumar a fachada. Tá? Só não caiu porque Deus existe, só pode ser a Nossa Senhora do Concreto, existe, a doutora Maria falava, e a gente tem que rezar muito. Quando eu vou em obra, eu penso assim, meu Deus, o que eu vou encontrar? Hoje me ligaram, pode vir num apartamento aqui, não sei o quê, que fizeram isso. Eu tenho até medo de ir lá ver. O que não fizeram, tá? Como é que vocês aprendem? A norma, ó, o livro, eu gostaria que vocês... Lá, sou bem didático, esse aqui é o contato do cara leia os livros da Fernanda também, Pedra Fingida, que ela comenta bastante coisa sobre o revestimento histórico de restauro. O livro do Hageb sobre fachadas, Habitar, se desse direto da internet. O livro de juntas, também da família, da Fabiola Haag, que é uma professora lá do Mackenzie, deu aula junto com ela. Okay? E as normas, que você tem que aprender. Não há comprometimento, não há conferência, e quando não há conferência, não tem qualidade. Né? O que é qualidade, gente? É o que a Noronha falava, qualidade é um conjunto, né, de recursos humanos, projetos, materiais e processos construtivos. É um conjunto de características que determinam a capacidade de um produto ou sistema a satisfazer o usuário. Então, se o seu cliente está feliz, você tem qualidade. Tá bom? E agradeço a todos, e principalmente você tem que agradecer essas pessoas que foram ímpares, o professor Hageb e a doutora Maria Noronha, que eu tive a graça de Deus de poder trabalhar com eles. Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Sei lá. Pronto, Cláudio. Deu tempo, Cláudio. Deu certinho. Olha, 18h41 como a gente combinou. Foi mesmo, parabéns, professor. Muito legal, excelente apresentação, muito interessante esse tema. Né? Eu participando aqui desses webinários, inclusive, eu aprendo cada dia mais. Agora a gente tem aqui as perguntas, né? Quem ainda não fez, dá tempo de colocar nos comentários, mas já tenho várias aqui. Então, vamos começar aqui a sessão de perguntas e respostas. Logo no começo do webinar, Luciano Damasceno, ele pergunta o seguinte: a argamassa estabilizada, você acredita que é o futuro da construção civil? É assim, a argamassa estabilizada, existem várias opções, né? Você tem a virada no canto, vai da cultura da construtora, né? Você tem a opção da construtora gostar de virar no canteiro, que se ela tem um bom controle de qualidade dos insumos, como a cal, tem CSH1, os aditivos, uma pessoa só que misture, o misturador, o controle da água, o controle da areia, do recebimento da areia no canteiro e tudo mais, colocar fibras, você tem uma boa qualidade. As industrializadas, aquelas que são produzidas numa planta industrial, né, como da Votorantim, JPG, o que for, também vai ter qualidade, né? E a estabilizada, desde que atenda o que a usina está pedindo, no tempo máximo de deixar ela lá descansando na obra, você também não vai ter problema. Só que a estabilizada é o seguinte, o que eu fico pensando, né? Eles põem um aditivo que vai segurar a pedra, o cimento, certo? Então, eu acho que não tem aditivo no mundo que segura 100%, né? Aí, que não segure 5%, certo? Aí vai fazer aquela mistura, vai pegar lá, vai lá pegar, vai aplicar. Então, aqueles pequenos 5% ou 3% que hidratou do cimento vai quebrar, vai trincar, vai desfazer. Aqueles que aí vai virar finos, né? Esses finos vão dar retração. Então, eu já vi muito caso de argamassa estabilizada em fachada que deu muita retração. Então, talvez tenha que limitar, melhorar talvez o aditivo e fazer com a construtora obrigatoriamente atendo o que a usina que forneceu isso daí, né? Está falando, olha, tem que usar tudo em até 48 horas. Tá? Essa
é a minha preocupação. Mas eu acho que vai, não sei se é o futuro ou não é o futuro. Depende do custo e da cultura da construtora. Tá bom? Espero que ele tenha ficado satisfeito com a resposta. Muito obrigada. Tá. Vamos para a próxima. Os pedrosos que estão aqui assistindo também perguntam se fissuras mapeadas, se a argamassa de alto módulo contribui ou não dessas fissuras mapeadas. Alto módulo? Então, é o seguinte, se a fachada é assim, se a argamassa é muito rígida, é porque teve um alto consumo de cimento. Ela vai ter um módulo alto, certo? Eu penso assim, esse prédio que eu mostrei para vocês, que trincaram até a cerâmica, né? Eu peguei os relatórios de um consultor que estava lá, foi contratado na época pela construtora, ele alertava toda hora a construtora de que estava tendo muito consumo de cimento na camada que estavam virados no canteiro. Ela ficou extremamente rígida. E o excesso de cimento fez ela ficar muito rígida e deu muita retração. Então, acho que os módulos de argamassa que eu aprendi com uma pessoa que eu tenho muita consideração, que é a Valéria Almeida, né, que ela trabalhou anos e anos na Votomassa, agora está na Parex, morando lá na França, que o módulo tem que estar entre 5,5, 6 ou 6,5 GB. Mais do que isso começa a dar problema. Tá? Isso foi o que ela me ensinou. Tanto que eu estou com um caso assim, para salvar a pele de um fabricante, quase que eu falo o nome, de um fabricante aí, né, que fizeram um relatório que para mim foi cozinhado aquilo, está na cara que foi cozinhado. Onde você viu uma argamassa com teor de 11% de cimento dá um módulo de 15%? Isso não existe. Tem coisa aí. Tem coisa. Sabe? Aí você vai lá fazer levantamento nessa obra lá em Ribeirão Preto e as pessoas de 9 a 10 centímetros de massa. Aí ele fala que o problema da argamassa da fachada. Ah, tá bom. Quer me enganar com isso, né? É isso. Pois não. Tá bom, obrigada, professor. Tenho aqui uma próxima pergunta do Fernando Tinoco, pedindo para você falar um pouco sobre fungo capa rosa em fachada. Aqui em Salvador é uma patologia bastante comum nas fachadas texturadas, principalmente na de panos brancos. Então, deixa eu comentar. Os fungos xilófanos, né? Eles, se você não faz a lavagem das fachadas, eles vão se proliferar, certo? E é um ciclo, né, que ocorre. Primeiro, você tem lá a fachada, a textura, né, que tem a resina. Aquela resina, para ele, é uma ambrosia, os fungos xilófanos. Então, começa a formar aquela camada gelatinosa onde os fungos vão penetrando, vão se proliferando, né? Aí se alimentam daquelas resinas, né? Aí o cocôzinho do fungo é ácido, né? Aí sai aquele cocôzinho e começa a ficar preto. Quando começa a ficar preto, ele já não está mais lá, ele já foi para o lugar que ele vai querer de novo essa alimentação. Vamos dizer assim. Aí aquela área ali, onde está aquela película, ela sai de novo, ela se solta e começa um novo ciclo. Né? Então, a cor do fungo é muito em função do tipo e da insolação. Teve um prédio também, esse mesmo caso, que também foi cozinhado, esse relatório. Tudo bem que a construtora usou CP3. Isso não pode usar CP3 em fachada. Né? Mas, em momento algum, essa pessoa que escreveu falou sobre a manutenção preventiva da fachada. 12 anos sem lavar uma fachada. A obra é de frente para o mar. O que era bege ficou rosa, a textura, de tanto fungo que proliferou. E tem mais. Eu coloquei 10 bibliografias no laudo, desde o primórdio lá da Maria Alba até a última da Fernando Craveiro, que falava exatamente o quê? Que os fungos destroem a matriz de cimento. Tem uma publicação de Bracon, duas de Bracon, e uma da ABCP, de um livro sobre argamassa, que falava exatamente isso, que penetrava até 8 milímetros, destruindo a matriz de cimento. E o cara não comentou nada. Então, para mim, isso é cozinhar relatório, sabe? Só que agora está na justiça, né? Espero que a construtora... Tudo bem, não tiro o erro da construtora que usou CP3. Né? Não é recomendado, porque você tem que curar bem essa fachada e colocar um ótimo retentor de água para você manter aquela água, para você ter
a hidratação adequada, né, dessa adição que é a escola de alto forno junto com o clinker. Ok? Mas as cores que dão. Então, tem uma fachada que é do mar, eu não recomendo usar textura, não. E se for, tem que fazer sempre uma lavagem com produtos que removam esses fungos e refazer a impermeabilização. Não dura muito, não, viu? Tá? Espero ter atendido. Tá, o pessoal aqui está comentando, dando muito parabéns, agradecendo as respostas, falando que a apresentação muito boa. Obrigado. Temos aqui agora mais uma pergunta do João Carlos. Ele coloca aqui, boa noite. Um condomínio com 40 anos, sem qualquer manutenção, em todos os sistemas e subsistemas. Percebe-se várias ocorrências patológicas. As mais graves são fissuras nas bases de vigas, ferragens deterioradas. E, na sua opinião, quais são os melhores materiais para fechamento do trecho após o tratamento das ferragens? Então, assim, você vai lá, primeiro tem que escorar a viga, né, para não cair, né, porque você está mexendo no doente, entendeu? Você tem que escorar esse doente. Aí você vai abrir a armadura, ver se não precisa complementar com aço novo, né, porque você tem que medir a seção que foi perdida, né, aplica um primer de zinco, que é importante, a Sika tem os primers, né, de zinco. Aí a recomposição vai muito da espessura que você tem que recompor. Né? Até uns 5 centímetros, você pode usar argamassas poliméricas tixotrópicas, né? Que você consegue recompor igual uma massinha lá, não é chapando, é com colherzinha, né? A partir disso, é importante você usar forma e usar um microconcreto grout, né? A Sika grout, né? Tem, né? Para você recompor, tá? Então, viu, Cláudia? É importante essas pessoas fazerem os cursos da Sika, né? Porque pela internet, né? Para poder assimilar. Eu também quero fazer de novo, sabe, Cláudio? Tem que avisar a gente para poder decorar os nomes, Cláudio. Porque a gente decora os nomes. E quando eu faço laudo, eu posso colocar o nome do produto, mais 3, né? Para a pessoa ter opção. Então, aí é assim, viu, moço? Então, mais de 5, assim, já começa a montar a forma, né? Aí você lança de um lado, sai do outro, tá? Um lado você lança para sair ar do outro. Aí você tem que fazer um cortezinho embaixo direitinho, ver para não dar vazio. Né? Se a forma for muito comprida, você vai colocar assim, com o cachimbo, você põe uns tubinhos assim ao longo da forma, mais ou menos do lado, assim, quase no fundo, e a mangueira cristal para sair o ar, começou a sair o grato, você dobra, amarra. Às vezes a forma é muito grande, a viga, né? Tem a largura dela, tudo isso, tá bom? Tem um livro do Paulo Helene, viu? Sobre recuperação, é um manual de recuperação, é bem antigo, pega nas bibliotecas. Tem esse aí, infelizmente não tem arquivo eletrônico. E a PIN não lançou mais, né? Vamos lá. Tá bom. Legal, professor, até você falando dos treinamentos, vamos marcar sim, inclusive a Sika, ela lançou esse ano uma equipe de especificadores para apoiar, inclusive, projetistas, e você pode contar com a nossa equipe, você não precisa decorar o nome dos produtos, a gente tem especialistas à sua disposição para quando você precisar, e pode contar comigo também, eu sou do marketing, se tiver alguma dúvida, eu te coloco perto das pessoas que sabem, né? E podem te ajudar, tá bom? Fala todos. Seguindo aqui com as perguntas, tem o seguinte, sobre projeto, né? Teve uma hora que você comentou sobre os projetos. O projeto não precisa ser obrigatório para todo o revestimento? E aí tem uma pergunta complementar. Ensaios só são utilizados quando tem revestimento cerâmico, ferragem? Não. Então, o projeto de produção de revestimento de fachada, ele, pela norma de desempenho, acabou pegando nas construtoras. Então, elas fazem, assim como que a gente faz projeto, né? Quem cuida do projeto no escritório é o Gabriel e o Felipe, eu não mexo mais com patologia, que é o que eu mais gosto, e construir de concreto. Então, o projeto, ele vai dar diretrizes, né, assim como implanta as especificações, de como executar aquela fachada, desde o preparo de base até preparar para receber o acabamento. Então, em revestimentos com argamassa inorgânicas, também tem que ter projeto, que vai especificar os reforços, contelos, frisos. E ele também tem que analisar, antes de começar a projetar a fachada, as bases. Então, a alvenaria, se tem contravega, especificar, às vezes, amarração, que às vezes tem construtora que não contrata projeto de vedação de alvenaria.
né? Então, a gente tem que dar umas diretrizes mínimas para essa consultora atender, né? Então, assim, nas normas de argamassa, ela não fala sobre projeto, fala que tem que ter diretrizes de execução do projeto, subidas e descidas de balancinho e tudo mais. Na norma de cerâmica, essa versão última aí, que eu comentei com vocês, ela já fala do projeto. E o mais legal é que ela coloca tudo que tem que ter no projeto, o mínimo possível, também para disciplinar, né, os projetistas, porque tem gente muito boa por aí. Você tem a moça da FH, né, a Fabiana, você tem o Jonas, né, você vai consultar lá de BH, parece excelente, né, tem o pessoal lá de Fortaleza, que são projetistas, né, você tem o Pacelli também, né, da gente, você tem a Arco, você tem os progressivos por aí. Então, disciplina, o que a gente tem que seguir no mínimo. Então, o projeto é importante, sim, tá? Também quem faz perícia. Eu, quando vou fazer um laudo e deu problema, o prédio é novo, e for depois da norma de cerâmica, eu vou perguntar para cadê o projeto? Cadê o projeto? Não tem projeto, ela não está atendendo o nome, já começa a não tem nem mais papo. Né? Tá bom? Tá ótimo. Ah, e os ensaios, calma, os ensaios. Eu estou calma, Ensaio da vamos lá. cerâmica tem que fazer, não se confie em fabricante de cerâmica. No mínimo, você tem que gastar lá uma expansão por umidade às 3, absorção, é importante da cerâmica, e gretamento, se ela tiver esmalte, tá? Para ver se não fissura, tá? Eu faço as 3 da expansão por umidade, sim. Apesar que a norma só pediu a efetiva, mas as outras duas é bom você saber como é que tá, porque tem uma delas que depois de 10 anos, se der problema, pode ser que seja aquela ali, tá? No curso eu ensino direitinho. E fazer ensaio na obra também. Você faz o painel protótipo, tem que você escolher a melhor argamassa daqueles fabricantes, ou do seu traço, ou das estabilizadas. Né? E durante a obra também, você faz ensaio de arrancamento, de dureza superficial, e contrate, antes de dar o acabamento do prédio, um cordeiro terceirizado de outra empresa, que vai descer, fazer um bate-choco, marcar todas as trincas e conserta. Tá? Faz isso quando está na obra, porque depois de pronta fica feio, né? Carboniza a imagem da construtora. Então, você espera 28 dias, contrata esse cordeiro, a gente especifica isso no projeto. E as construtoras fazem bonitinho, tá? Tem um monte de firma aí que desce, a Lipar é uma que desce e faz esse bate-choco, né? Ou contrata a empresa de recuperação de estrutura, que eles têm um pessoal que só sabe fazer isso, né? Operação de fachada, tá bom? Pode vir outra pergunta. Tá ótimo, professor. A próxima pergunta é, baseado na sua experiência de erros de projeto e execução, quais são as maiores preocupações para garantir a vida útil de projeto de 50 anos para a estrutura e 40 anos para a vedação externa prevista na NBR 15575? Bem, minha maior preocupação para você conseguir garantir isso é desde a obra, né? Se você tem um projeto bem feito, não adianta você ter o melhor projeto, a melhor argamassa, o melhor concreto, se a equipe de obra não olha. Porque, infelizmente, os engenheiros de hoje em dia, eles ficam mais de frente do computador, controlando planilha de Excel, prazo, custos e mais nada do que andar no canteiro. Sabe? Então, você vai melhorar bem a sua obra, que eu mostro sempre no final das palestras que eu não coloquei aí, e dos cursos. Põe essa turminha dos engenheiros, tudo em escritório com container, sem proteção térmica e sem ar-condicionado. Quero ver se eles vão ficar dentro do escritório da obra. Né? Na hora que for fazer, engenheiro tem que começar a andar. Uma vez eu fiz uma piscina de 50 por 20, construída de concreto. Sabe como é que a gente conseguiu o engenheiro ficar em cima? Porque ele estava largando na mão do meu técnico, controlar os peão dele. Eu pedi para o meu técnico ficar com o capacete com GoPro, filmando se ele ia ficar em todas as fases de concretagem. Porque se ele não ficasse, eu ia mandar os vídeos para o dono da obra. E ele ficou puto comigo, mas ele ficou. Saiu linda. Porque é assim. Tem gente que funciona, sabe, claro, na base da tornozeleira eletrônica. Então, a qualidade na obra, para mim, é fiscalização. E ensaio tecnológico também, em todas as suas fases. Tem que gastar um pouquinho. Vai fazer a fachada, os nossos clientes, a gente recomenda, e muitos deles fazem isso, contratam 2 estagiários, pelo menos 2 estagiários. O que é isso? Não custa nada. Para acompanhar toda a fase da fachada. E a gente treina as pessoas.
Aí você consegue qualidade. E também, por outro lado, aí você vai ter uma obra decente ao ponto de poder exigir do usuário, do síndico, que ele faça a manutenção. Né? E como é que você vai exigir dele? Ir lá ver se ele está fazendo. Tem uma construtora lá em Ribeirão chamada Build. Eles colocam nos prédios uma plaquinha que tem um código de barra de todas as manutenções. Então, sei lá, piscina. Aí tá lá, tem uma plaquinha. O morador vai lá com o QR Code, vai ler, vai entrar no sistema que eles contrataram, que mostra se o síndico mandou fazer tal manutenção, se está no prazo, se já venceu. Fachada, elevador. Então, o prédio está cheio de placa. Umas plaquinhas pequenininhas, assim, sabe? Com os QR Code. Aí, o que acontece? O síndico ele é fiscalizado pelo morador. Em contrapartida, lá na construtora está mostrando se fez ou não fez. Porque se ele fez, ele tem que ir lá e atualizar o sistema. Você entendeu? Aí você garante os 40, 50 anos de vida útil de projeto. Eu penso dessa forma. É agressivo o que eu falei, né? Mas infelizmente é assim. Desse jeito. Tá bom? Tá, entendido. Vamos lá. Indo para as últimas perguntas, já são 7 horas, né? Temos aqui algumas. O Pedro Mucio. Professor, tem alguma dica de diferenciar um ataque de sulfatos de RAA antes de ter algum resultado do laboratório? Então, é o que eu falei. As fissuras são muito parecidas. Só que as fissuras do sulfato é de fora para dentro. Porque ataque é externo. A reação autoagregado é de dentro para fora. Então, ele vem lá do fundo e vai sair lá fora. Então, às vezes, você vê a trinca superficial, aí você vai ver que lá no fundão, depois de 10, 15 centímetros, continua essa trinca. Essa é a diferença. Né? Quando acontece isso, os casos que eu já peguei, eu mandei ensaiar lá na BCP, né, esse ensaio de petrográfico, que chama, que custa para chuchu, e também mandei ensaiar o solo, a água e o concreto se tinha sulfato, só para trincar de consciência para provar que não era sulfato. Mas é isso, então lembrando, sulfato é de fora para dentro e RAA é de dentro para fora. Né? Tá? Então, é assim que você consegue preliminarmente diferenciar. Tá bom? Tá bem. Eu vou responder aqui também. Desculpa, Alexandre. Você pega o... Como é que é o RAA, né? Você pegou lá o corpo de prova, você quebrou pelo menos uns 15 centímetros para dentro, a hora que você pega um pedaço, um carote, que eu não falava carote de concreto. Você vai olhar, as pedras tem aquela auréola em volta, sabe? É um brilhozinho em volta, assim, como se fosse uma coisinha branca que é tringita. É diferente do sulfato, que é meio manchado, assim, sabe? Que é meio borrado. O outro é bonitinho, assim, em volta da pedra, aquela auréola, entendeu? Quem me ensinou isso foi o Carmona, tá? Fui eu que... Aí eu comecei a olhar porque ele me ensinou. Bom, tá legal. Vamos para as últimas perguntas. Eu vou responder uma aqui que o pessoal perguntou se esse webinar está sendo gravado. A resposta é sim. Ele está sendo gravado. Eu vou colocar agora no chat. Daqui 48 horas ele vai estar disponível para vocês nesse link que eu acabei de colocar aqui no chat, que é sicaguia.com/webinars. Daqui 48 horas ele vai estar disponível e tem vários outros que vocês podem aproveitar para assistir. E agora, indo para a pergunta final, tem mais uma pergunta aqui do Jacimir Ribeiro. Ele fala o seguinte: fachadas muito antigas, desplacando, retira-se tudo e refaz por completo ou somente os trechos desplacados? Faz os ensaios, vê quanto que vai dar, faz bate-choco, vê a área que está com som cavo, né? Às vezes, eu penso assim, passou de uns 30%, e dependendo de quantas trincas tiverem, eu acho que não vale a pena consertar, não. Né? Você faz essa conta e faz o ensaio de arrancamento. Não é para dar 0,3, porque o prédio é velho. Esse 0,3 é no recebimento da obra. Né? Então, eu aprendi com o Hageb a adotar o resultado de 0,2 para você poder aceitar. Tá? Isso eu aprendi com o Hageb e é o que eu adoto numa obra nova. Porque eu já sofri tudo o que tinha que sofrer. Pior que aqui não vai ficar, não é o nosso governo, né? O resto não fica, entendeu? Pior que não fica. Tá? Então, eu vejo dessa forma. Faz o bate-choco, aí calcula essa área. Aí você vê quanto tem de trinca, o que tem que arrancar.
Você vê que começou a ficar muito, começou a ficar inviável, melhor tirar tudo e assentar. Mas aí, ó, às vezes a argamassa que vai sobrar, às vezes não dá para assentar cerâmica, viu? Tem que ter resistência de dureza superficial para colocar uma cerâmica nova. Às vezes tem que ser só textura. Para colocar uma cerâmica nova, aí já não dá para usar. Eu já fiz isso também. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, professor. Já estamos indo para o final do nosso webinar, né? Passa muito rápido, porque é muito interessante o tema, né? A gente sabe que, inclusive, você é especialista, né, nesse assunto, então dá aula, inclusive, nas faculdades e pós, né? Então, aqui só foi um bate-papo mesmo para esclarecer e falar um pouquinho do assunto. Então, a gente encerrando aqui, com transmissões ao vivo de diversos conteúdos voltados para a área da engenharia civil, os webinários da SIC, eles foram criados com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática. Queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com conteúdo educativo, mas também interativo. Agradeço muito o engenheiro Alexandre Tomazelli, agradeço a todos que participaram desse webinar. Desejo uma ótima semana para todos. Muito obrigado e boa noite para todo mundo. Até logo, Cláudia. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.